Bom, agora são 8 horas 12 minutos em Campos. 8h12, estamos de volta com o Folha no Ar. Ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, pela Twitch TV. Você pode acompanhar ainda esse programa logo mais às 17 horas em reprise na Plena TV. E daqui a pouco disponibilizado em podcast em todas as plataformas aí para podcast. No programa de hoje, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos conversando com o Maurício Cabral, presidente do Sindivarejo. Eu só queria rapidamente dar uma visualizada aqui na área central da cidade, mas para hoje Campos tem previsão de tempo bom, tá? A temperatura mínima foi de 15 graus essa noite e a máxima de hoje deve chegar a 28. Campos tem tempo bom agora, planície, a mais bela planície desse país, né, iluminada aí pelo sol agora às 8 horas e 14 minutos. Essa cidade também tem uma outra vantagem, né, Maurício, como a gente falava aqui das vantagens das potências que nós temos, desse comércio pujante que nós temos, apesar da crise, que a gente precisa falar sobre isso ainda, mas, sobretudo, essas belezas que nós temos, só em ser uma planície única, né? Eu acho que com a dimensão de Campos, Linhares é uma cidade bem parecida com a gente no que diz respeito planície, né? Essa geologia. Mas, cara, a planície de Campos ela é inigualável. Perfeito para bicicleta, para tantas outras coisas mais. Precisamos explorar melhor isso. Bom, e para isso estamos conversando com o Maurício Cabral, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campos. Maurício, falar em explorar a planície, falar em explorar essas potencialidades de Campos, você apresentou à Câmara uma proposta para a LDO 2024. Gostaria que você detalhasse um pouco, tem outras questões aqui que nós vamos falar, inclusive já colocadas aqui pela gente, pelo próprio Henrique da Hora também, que está ali participando, enfim. Mas eu gostaria de entender mais como é que foi essa proposta sua na Câmara Municipal. Acho que foi numa audiência pública. Sim, foi numa audiência pública na semana retrasada, na semana passada. Na verdade, eu só levei um conjunto de clamações do nosso associado. Eu fui o porta-voz ali, né, de uma clamação do associado, então eu represento essa voz frente à presidência do Sindivarejo. E a gente pediu, na verdade, a LDO, claro, ela é muito grande, ela é muito complexa. Ali foram só alguns assuntos pontuais que dizem respeito à nossa pasta. Algumas de um assunto geral, que é a suplementação orçamentária, que havia aí a demanda de 40% da solicitação do Executivo, né? Então, nós tivemos a oportunidade ali, junto com o representante do Executivo, o Rodrigo, de pedir esclarecimentos, né? Sempre com esse posicionamento, pedir o esclarecimento, porque às vezes está sendo solicitado pelo Executivo uma demanda e que o primeiro passo, que eu entendo dessa maneira, é pedir o esclarecimento, o porquê disso, para que a gente possa debater o assunto e, de repente, enfim. Mas a LDO bem complexa, mais uma vez, a gente é pontual em cima dos assuntos. Desses assuntos a gente vinha acompanhando que a suplementação orçamentária ela vinha numa faixa de 20%, e aí se solicitou o dobro para 40%, então a gente pediu esclarecimentos em relação a isso, uma vez que nós estamos auferindo aí quase uma das maiores receitas que o município já está tendo. O barril do petróleo já voltou aos valores que eram praticados em 2012, enfim, né, nos anos anteriores. Então, até superiores, sim, né? Sim, até superiores. 2012 era o que, $80, $70?
nessa faixa. A gente chegou aí a 100, né? Agora. Chegou a 100 e poucos, mas nessa média. Então, nós pedimos esclarecimentos, né? Sempre com a ideia de esclarecer, porque às vezes a gente não está vendo o outro lado, mas quando você dobra uma suplementação orçamentar, a gente quer entender, quer saber o motivo, ou quais são as pastas que estão sendo direcionadas, né? Essa suplementação, qual o objetivo dela. Então, esse é um dos principais foi esse, eu abri a demanda do nosso associado pedindo esclarecimentos lá ao representante do Executivo. Pedimos também que houve uma previsão de queda de orçamento, né? Como o comércio, o movimento, a gente já saiu de Lava Jato e pandemia, então há um movimento de volta, de retomada de economia. Então houve ali uma previsão de diminuição de receita para 2024, então a gente também pediu esclarecimentos, porque provavelmente está sendo desenhado um cenário que a gente ainda não visualizou, mas que o município, por estar com a mão na massa, vendo todo esse movimento, ele já provavelmente está vendo alguma coisa que nós não visualizamos, então por isso que a gente também pediu o esclarecimento sobre a diminuição da receita. Sobre o IPTU, nós também pedimos alguns esclarecimentos, porque houve ali uma previsão de diminuição de IPTU, e assim que acabou a LDO, eu tive a oportunidade de bater um papo com o Rodrigo, ele comentou comigo que essa diminuição foi um pouco em relação aos parcelamentos que houveram do IPTU na época da pandemia, mas a gente também entende que tem obras novas acontecendo, o IPTU, além do parcelamento que houve do ano passado, tem o IPTU desse ano. Então, a gente pediu esclarecimentos, ele prontamente pediu que a gente protocolasse para que ele possa dar a resposta para a gente em cima de cada assunto. Teve também uma queda, uma previsão também de diminuição de ISS, a gente também pediu esses esclarecimentos. A gente viu que teve um volume muito grande do MEI no nosso município. O nosso município ele foi um grande ator, protagonista dos MEIs, né? Dessa força aí, desse novo segmento de atividade econômica, que é o microempreendedor individual. Então a gente também pediu esclarecimentos, tendo em vista que em 2002 havia uma previsão de 123 milhões, se eu não me engano, e a previsão para 2024 é de 66 milhões, então 50% a menos. Então, isso preocupa a gente, porque quase 50% de queda. A gente preocupa porque nós somos empresários, então será que está tendo uma diminuição da prestação de serviço? A gente tem aí uma região portuária que muitos dos prestadores de serviço são daqui do município de Campos, né? Então a gente quer também esclarecimento sobre isso. Então é só, mais uma vez, é só com aquela intenção de nós pedirmos ali os esclarecimentos, porque como atores e empresários, nós podemos contribuir de alguma maneira para que a gente possa reverter esse quadro, convidar mais empresas a estabelecerem. A gente, enquanto Sindivarejo, apoiamos a instalação do distrito industrial. Existe a previsão da vinda de um distrito empresarial para o município. Nós, do Sindivarejo, prontamente apoiamos essa iniciativa. Também pedimos a revitalização do distrito industrial da Codim, né, junto com a AIC, que é a instituição, a entidade que cuida daquela área. Mas, mais uma vez, o esclarecimento é porque nós queremos, enquanto sociedade civil organizada, saber como que a gente pode ajudar o ente público. Então, o esclarecimento faz com que a gente possa contribuir com o desenvolvimento econômico, porque o nosso objetivo, Cláudio, esses dias eu estava falando com o sindicato laboral, no ano passado, quando a gente fez a nossa convenção coletiva desse ano, a primeira coisa que eu falei com os representantes do sindicato laboral era: olha, o nosso grande desafio é fazer uma CLT em cada CNPJ de Campos. Se a gente conseguir voltar uma carteira de trabalho, voltar a empregar pelo menos uma pessoa em 2023 em cada CNPJ de Campos, já é um sinal da economia. Se você me perguntar quantas carteiras de trabalho eu quero gerar na minha empresa, eu quero gerar 20. Mas hoje eu posso gerar uma. Se eu conseguir gerar uma carteira de trabalho dentro do meu CNPJ, e isso acontecer com todas as empresas, nós temos uma economia voltando. Então, a LDO, nesse sentido de esclarecimento, foi isso. Quando a gente tem a informação, quando a gente tem acesso ou a ciência da informação, a gente pode ajudar e contribuir. E para complementar qual foi a nossa participação na LDO,
nós pedimos esses esclarecimentos, mas também pedimos ali no nosso ofício que o executivo aqui do município, que é uma das grandes propostas do trabalho dele, que é Campos Além dos Royalties, né, é o fortalecimento de 3 coisas que a gente pode ajudar esse fortalecimento da economia, que é a agricultura, que é o agronegócio, e aí existem vários atores participando com isso, o turismo e a educação, ciência e tecnologia. Então, nós acreditamos, enquanto Sim de Varejo, que além da LDO, além da gente remanejar a LDO de acordo, voltada para o desenvolvimento econômico, eu acho que o agronegócio, o turismo, a ciência e tecnologia podem ajudar e contribuir, porque a agricultura familiar, Cláudio, eu tive a oportunidade de participar da UENF, de uma entrega de um trabalho de conclusão de curso, de um grande amigo, e ele fez um mapeamento aqui no município que existiam aproximadamente entre 3 a 16 mil famílias que vivem do agronegócio familiar do município. Então, se você faz uma linha de apoio à agricultura familiar e você bota ali 4 pessoas naquela família, pai, mãe, 2 filhos, uma média, você de 15 mil pessoas, você tem aí 4 vezes mais, você tem aí quase 60 mil pessoas já beneficiadas. Isso só do agronegócio. Isso bota dinheiro na hora, tá? Você pode alimentar toda a cadeia de escola pública com o agronegócio, que a merenda escolar ela pode vir do agronegócio em vez de vir de fora. Então, são coisas que você pode fixar a pessoa no campo, fazer o dinheiro ficar ali, com movimentos muito simples, né? E nós temos Campos tem essa história da cana, do aipim, do abacaxi, aqui com municípios circunvizinhos aqui, etc. O turismo também é o outro ator e aí a gente já tem uma Secretaria de Turismo já instituída, né? Hoje nós temos uma Secretaria de Turismo, nós temos aí o Caminhos do Açúcar, que São Fidélis fez agora, no mês passado, através do consórcio do SIDENF, que foi maravilhoso. Eu tiro o chapéu aí para o SIDENF pelo trabalho que está fazendo através não só dos diretores, mas pelo Vinícius também. Mas o turismo ele gera uma receita local. E a gente, normalmente, o que acontece no turismo aqui no município? O município ele sai de Campos para fazer o turismo. Mas nós temos também o turismo receptivo, que são feiras de negócio. Nós temos, em Macaé, você tem Macaé Óleo e Gás. Nós estamos na Bacia de Campos, a gente pode fazer turismo, não só do Caminhos do Açúcar, Caminhos da Fé, que foi lançado agora na CDL, agora na semana passada, mas nós também temos várias coisas que podem. Nós temos Imbé, nós temos Lagoa de Cima, nós temos o Rio, nós temos os grandes Campos, é uma cidade totalmente histórica. Aí nós temos a nossa diretora lá do Convention Bureau, que é a Rafaela, que faz um trabalho muito interessante mostrando tudo. O Museu de Campos, nós temos Campos, ela é um museu a céu aberto, então nós podemos criar o turismo receptivo. E começando pelo próprio município, levando aquela criança do colégio para visitar o museu, como acontece, para visitar os grandes casarões, fazer o circuito da igreja, porque nós temos igreja aqui de 200 anos, até mais do que isso. Então, o turismo ele gera uma receita, o agronegócio gera uma receita imediata, porque para você plantar qualquer hortifruti granjeiro, 30, 60 dias você já está colhendo ali um pé de alface, um frango, um milho, enfim. Então, você tem várias outras ferramentas para desenvolver a economia. Então, no nosso ofício para a LDO, a gente também pediu que haja uma atenção do Executivo para melhorar o investimento nessas 3 áreas, agricultura, turismo e na educação, principalmente ciência e tecnologia, porque a educação é a mola mestra de qualquer desenvolvimento econômico e social, né? É por ali que tudo então, começa. Eu te fiz um resumo, Pedro. Eu fiz um apanhado bem do que a gente apresentou na LDO, mas voltado para o esclarecimento, para a gente poder, enquanto entidade, poder contribuir. Não, e acho que está muito claro, está muito certo o que você falou aí, até encurtou, mas conseguiu ainda trazer bastante explicação sobre a ação, e essa ação, sinceramente, pode ter político que entenda até de um jeito ou de outro, enfim, mas a participação da sociedade, e aí eu, se fosse político, entenderia assim,
ela divide um pouco o peso da administração, de carregar ali. Porque na medida que você apresenta uma solução para um problema, como entidade de força que é o Sindivarejo, como a CDL, como a SIC, Carjopa, a AIC, né, que é da Associação Industrial da Codim, lá comandada pelo Lucas Vieira. Um abraço para o Lucas. Gente também. Boa. Está acompanhando esse movimento há muitos anos, é um ator que se dedica. E todas as pessoas que acreditaram e acreditam no distrito industrial. Então, enfim, né? Sim. Eu concordo com você. E aí divide o peso. Divide o peso, porque o ente público, ele tem a preocupação de cuidar da coisa pública, do acesso, da saúde, educação, segurança, etc. E a gente convida, divida com a gente, deixa a gente contribuir, porque é uma maneira de você ter o pertencimento, de você entender a casa. Você vê municípios aqui do lado que tem movimentos como Repensar Macaé, como a gente pode criar movimentos aqui em Campos. Eu acho que esse é o movimento. A gente tem um momento hoje, um cenário, Cláudio, maravilhoso no nosso município. Primeiro, não sei se vamos ter isso daqui para frente, não. Saiu até agora uma nova lei aí do arcabouço fiscal que pode aumentar a arrecadação dos municípios, dos estados petrorrentistas, que produzem petróleo. Sim, perfeito. Estou estudando, estou lendo também a lei, mas não sei se a gente vai ter. Nós entrevistamos aqui há um tempo atrás o Sérgio Gabrielli, foi presidente da Petrobras no governo Lula. Ele falou sobre Campos, ele falou: o Eldorado passou. E de fato passou, né? Nós tivemos a maravilha dos royalties por quantos anos? Por 20 anos. Sei lá, por 20 anos? Foram 20 anos, não foram? Sim. Com certeza, de 2000 para cá. Vivemos ali o apogeu, vivemos ali o Eldorado. Sim. Né? Diz que naquela época em Campos tinha em cada esquina uma Hilux. Teve uma época disso também. Mas assim, o que ele colocou é que o Eldorado passou. E, infelizmente, por conta da guerra, foi na Ucrânia, foi por conta da invasão da Rússia, foi também. Mas, infelizmente, por isso, o nosso barril de petróleo subiu. O barril de petróleo subiu no mundo, subiu para o Brasil também, e a gente conseguiu reaver aquela arrecadação. E teve até um ponto aqui questionado, sem os reajustes, sem correção, sem nada, 2022 foi o ano que mais arrecadou royalties, inclusive em comparação a outros anos anteriores, daquele momento. Sim. Mas sem correção, claro, né? Que se colocar correção, talvez, né, for o repasse bruto. Enfim, quer dizer, hoje a gente, como você disse, a gente está vivendo um momento especial. E não, eu sinceramente, com a maior esperança que eu tenho, com o maior otimismo que eu tenho, não sei se a gente vai viver isso de novo. Olha, então tem que aproveitar, cara. Olha, a gente costuma falar dentro das nossas entidades que a gente sempre tem que se preocupar, Cláudio, em não fazer um trabalho de mandato, mas fazer um trabalho de Estado. O que eu quero te dizer com isso? Quando a gente vai desenhar algum projeto de desenvolvimento econômico, você tem que desenhar ele para 20, 30, 50 anos. Então, quando você fala de agricultura familiar, quando você fala de turismo, quando você fala de qualquer indústria, quando você fala de qualquer um desses players, né, vamos botar assim, dessas ações ou dessas atividades econômicas, você tem que pensar de uma estrutura que vai gerar daqui a 20, 30 anos. Porque a gente está falando de 2000 para cá, já passou 20 anos. O que nós fizemos com isso? Uma coisa que a gente pode fazer e usar para a nossa reflexão é o seguinte: nós temos aí aqui no Brasil 5.300 municípios, aproximadamente. Quantos desses recebem royalties? 5.550. Sim. Quantos desses recebem royalties? 100, 150, 200 municípios recebem royalties? Não chega a isso. Então, o que aconteceu com os outros municípios? Eles quebraram porque não tinham royalties? Não. Então, de 5.300, 5.500 municípios, os que não receberam royalties, o que eles fizeram? Quais foram as ações que eles criaram que eles nunca tiveram a informação do recebimento dos royalties? Então, nós temos que pensar da mesma maneira. O que nós podemos fazer enquanto município se a gente não tivesse esse facilitador
né, de injeção na nossa economia. Então, mais uma vez, indústria, agronegócio, turismo, são grandes aliados para o desenvolvimento econômico de qualquer região. Então, é uma reflexão que eu trago aqui. Como é que 5.300 municípios, 5.500 municípios, como você citou, que não recebem royalties, quais foram as ferramentas que eles encontraram para que eles pudessem manter todo um recolhimento ali, tanto de impostos locais ou de ISS, ICM, etc. Então, esse é o nosso trabalho. É o que a gente sugere e é por isso que a gente tem que dividir esse peso. Vamos vender o município de Campos no sentido de convidar, olha, vamos tornar o município apresentável, vendável, né? Vendável no sentido de convidativo. Convidar as empresas, nós temos aí a gente está fazendo um trabalho agora em parceria com as entidades aqui de Campos, CDL, a SIC, AIC, da lei de ICM que permitiu os 2% para a instalação de indústria do município. Ela teve algumas correções, de 2 foi para 3, para 4, enfim, alguns quinais são interessantes, algumas indústrias são interessantes vir, mas vamos usar todo esse cenário que já foi construído com redução de ICM para as indústrias se fixarem, um distrito industrial, um distrito empresarial vendo, o agronegócio. Uma vez que a gente cria esse cenário, a gente começa a criar um trabalho para Estado, que é daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, porque já passaram 20 anos, meu filho tem 20 anos, foi ontem, meu filho nasceu, né, nós moramos aqui em Campos, e meu filho tem 20 anos, o que a gente vai deixar para ele? O que a gente vai deixar para essa geração? Né? O mesmo discurso, não, cabe a nós, e aí a gente divide esse fardo, melhorar isso daí. É por isso que a gente pede o esclarecimento, participa da LDO, né? A gente quer contribuir com isso e a gente quer ser participativo. E né? você recebeu as informações? Não deu tempo ainda não, né? Não, porque não. foi protocolado agora, tem 30 dias aí, né, para a gente poder estudar isso tudo, Porque mas até a gente tem percebido, não só do Executivo, mas também do Legislativo, que as portas estão abertas. Então, eles estão convidando, estão divulgando a informação, a gente até pede que continue mantendo as instituições informadas, com tempo viável, que aí a gente vai chamar, nós temos grandes economistas aqui no nosso município, de repercussão nacional, que podem contribuir, porque uma coisa é um cenário empresarial que nós entendemos, outra coisa é uma visão de um economista, uma visão de um tributarista, uma visão, né, mais holística ou mais completa do cenário e a gente desenhar aí. Mas eu vejo que é muito importante as portas estarem abertas do Executivo, do Legislativo, para que a gente possa crescer e desenvolver aí um projeto para Estado e não para mandato, né? Então essa é a nossa aclamação. Esse é um grande problema também no Brasil, é isso, né? A gente falava aqui semana passada com o secretário de Educação, que são feitos projetos, muitas vezes, para um mandato. E aí você acaba aquele mandato e acaba aquele projeto que poderia ser muito bom, mas que demanda de mais tempo. E que, claro, é evidente, como educação, por exemplo, você não faz com 4 anos uma transformação. Não. Você faz com 20 anos, você confirma aí com... Né, que aí aquela criança que entrou lá no maternal, no fundamental, hoje se forma, como você falava do seu filho, com 20 anos. Então, ele passou por todos os processos do município. Aí sim, você consegue ter um resultado... Perfeito. Né? Olha, a gente... Fora isso, você dá soco em ponta de faca aí a vida toda. Nós tivemos, quando eu citei na LDO, aí já foi uma iniciativa minha de citar na LDO o desenvolvimento da agricultura ou o investimento para a agricultura. Nós tivemos aí a informação de que vai vir uma grande indústria de fertilizantes instalar no município. Olha que cenário perfeito, Cláudio, porque é o seguinte, veio uma indústria de fertilizante para cá, nós temos um município de Campos que é 4 vezes maior do que o município do Rio. Então, nós temos aí uma média de 15 a 16 mil famílias que podem viver do agronegócio. Uma indústria de fertilizante aqui, por que a gente não volta com aquela coisa da escola, lembra da técnica agrícola que você tinha no colégio, no 2º grau, você podia fazer técnica agrícola. Aliás, o Marcelo está lá lutando. Então, a gente pode voltar na escola municipal de 2º grau, no discurso do 2º grau aí, que agora é o ensino médio,
voltar à técnica agrícola, porque com fábrica de fertilizante, a gente voltar com técnica agrícola, então você vê a educação junto com o município convidando indústrias para se instalarem aqui, fazendo aquele munícipe que mora no distrito, que tem ali uma propriedade rural, fazer uma plantação, ele vai escolher a cultura dele, um milho, uma soja, enfim, um milho, uma ave, né, um aipim, qualquer coisa. Ele criando esse cenário, você alimenta a escola municipal, você tem reforço da técnica, você vai ter o cliente para o fertilizante, não é só o investimento da própria cana-de-açúcar, que Sim. o pessoal fala em monocultura, mas que monocultura? Não, Se tiver uma monocultura potente, forte, que seja monocultura. Sim. Qual o problema de ser monocultura? Sim, e você vai ver que existe campos, nós temos aqui na UENF um milho adaptado já para campos. Tem muito. E está perfeito, e a cana leva ali 6 meses para você colher, irrigando durante 6 meses, 1 ano, o milho é 3 meses. Você já colhe o milho. E do milho você alimenta o frango, o porco, você já alimenta, você tem ali o boi, você já tem uma circulação muito mais rápida. Eu estou dando um exemplo só. O milho é base de economia de muitos países. A alimentação maia foi o milho. Né? Não sei quantos milhares de anos atrás. O próprio Peru. Sim. São países que têm sua economia potencializada no milho. Você tem o óleo de o óleo de milho, você tem o subproduto, assim como você tinha o subproduto da cana, né? Você tem o subproduto do milho e os derivados do milho. Né? Tem uma pergunta. São reflexões que a gente pode trabalhar junto, em conjunto, né? Isso aí. Eu acho que o Sindivarejo, hoje, com a sua visão implementada lá, né, na medida que tudo também é possível, vai se expandindo. E quer ver, como a gente fala assim num programa ao vivo, e tem a participação do ouvinte que a gente preza e muito, né? Se não fosse ouvinte, a gente não estaria aqui. Sim. Mas assim, e aí a gente volta até o assunto aqui, não tem problema, mas é rápido. O Renato Carvalho de Oliveira postou aqui mais cedo, um pouco no intervalo, uma pergunta sobre a questão do centro ainda, que isso é assunto para mais de programa, para mais de semana. Sim. Né? Bom dia a todos. Sobre a cobrança das vagas de estacionamento, eu sou 100% a favor da cobrança eletrônica. Com ela não se corre o risco de sofrer nenhum tipo de coação ou ameaça de ter o seu veículo danificado. Sim. É a opinião dele. É a tendência, né? E você tem um aplicativo, então você pode ter um aplicativo do município que você vai, coloca ali a tarifa, você identifica, o próprio guarda municipal já tem acesso que aquele carro, você foi no aplicativo, botou sua placa ali, botou a localização da tua placa, ele vai tarifar. Sim. Então ali já está resolvido, excelente sugestão. Não, é aquela história, dá para aproveitar tudo. É só fazer o que precisa ser feito. Só que precisa fazer, Maurício, é minha opinião. Sim. A prefeitura já era para ter colocado esse estacionamento rotativo aqui no centro há muito tempo. Eu citei a coisa do papelzinho, Sim. Porque a coisa pode ser muito mais simples. Porque nem todo mundo, às vezes aquele senhor de idade ou aquela senhora tem dificuldade do uso do aplicativo. Então você tem que pensar em todos os munícipes, né? Ou aquela pessoa que tem uma certa dificuldade, ou não tem um smartphone ali, ou não tem ali a facilidade do uso do aplicativo. Mas esse pessoal pode estar contratado para apoiar isso aí, ué? Sim, você também não impede de que tenha aquela pessoa circulando em cada quarteirão, que é oficializar o guardador, que ele vai ter ali o aplicativo, como acontece em Macaé, no aplicativo no celular. Você não precisa ter o totem do aplicativo, a coisa pode ser eletrônica. E a gente tem aí o recurso do Pix, né? Que a coisa pode ser cobrada através de Pix. Então, muito hoje fácil. representa 29% de todo meio de pagamento no Brasil. 29% já? Já. 30%. 30%. Ou seja, você tem um mecanismo de pagamento eletrônico que só tem 2 anos de atividade, que já representa 30% dos meios de pagamentos eletrônicos feitos aqui no Brasil. Então, a tarifação pode ser através do smartphone. Se a pessoa não tem o celular, você tem ali oficializar o guardador de carro, aquele com equipamento, que ele vai fazer o seu registro e você já é o QR Code para você pagar a sua conta, alguma coisa assim. Enfim. Rapaz, não precisa de papel para nada mais. Não precisa não. Mas ele diz aqui no complemento da postagem dele, uma pergunta sobre as ruas do centro, que nós não falamos.
são muito apertadas. Não seria uma opção fechar essas ruas para o trânsito de veículos e deixar livre para os pedestres? Hoje as pessoas precisam brigar por espaço com os carros e motos, já que muitas calçadas não cabem as pessoas e elas têm que andar na rua. Só eu estou rindo aqui porque... Está certíssimo. Cara, eu vou muito ao mercado, né? Eu gosto muito de ir ao mercado no espaço. Essa semana eu estava ali, eu falei para você, eu fui a pé, eu fiquei olhando ali na travessia da Formosa para o mercado, tem um guarda que fica ali ajudando aos transeuntes, aos pedestres que saem da Barão de Amazonas, né? Na parte de baixo dela, já chegando ali na rodoviária, sim, na Praça da República, e vem pro Shopping Popular, pro Camelô, ou sobe aqui em direção a Beira-Rio. Cara, é impressionante. Ele coloca aqui que os pedestres brigam com os carros, né, para usar aqui as as ruas da área central. Naquele caso ali, os carros brigam com os pedestres. Sim. Naquele trechinho da Barão do Amazonas ali, entre a Formosa e a Praça da República, atrás da rodoviária, 99% ali é pedestre. É pedestre. E o que eu estou rindo é que o cara tá de carro e perguntou pro guarda, eu posso entrar aqui? Exatamente, o guarda falou, sim, pode, mas vai devagar. E você vê que se você fizer daquilo ali um calçadão, um exemplo, não que isso tem que ser estudo, mas se você faz daquilo um calçadão, é só você dobrar a próxima à direita. Então aquela rua ali não traz ali teórica. Ah, lá certo, você dobrou a próxima à direita, você tem uma rua logo, um quarteirão. Claro, você quer conveniência, mas um quarteirão, você dar um quarteirão a mais para um carro não é nada. E você permite ali um eixo muito grande de área que você pode ser transitável sem concorrer com o carro. Tem vários lugares aqui no centro de Campos que isso pode ser estudado. Você tem aquele pedaço ali do centro de Campos, da 7 de setembro, que já virou calçadão e você não teve ali nenhum prejuízo, né? Porque você tem ali, chegou no calçadão, você virou à direita, você está na 21 de abril, você virou à esquerda, você está na João Pessoa. Então, ali já é um exemplo de que você pegou um pequeno pedaço ali, já transformou e complementou todo aquele bulevar ali do centro de Campos. Então, são vários exemplos aí que podem ser estudados. Tem algumas que podem ser até reversíveis. Sim. Fechadas no momento, abertas de outro. Tem aquele... Rapaz, tem muita tecnologia hoje que não é negócio de outro mundo, não. Tem aqueles... Eu não sei o nome, são pinos ou barras. Sim. Eles são móveis. Você retráteis, né? São móveis. Sim, desculpa, são retráteis. Enterra ali, some debaixo da terra, passa carro, caminhão, passa tudo. Dependendo depois da hora do fluxo, libera aquele trânsito e depois vira calçadão. Entendeu? Por exemplo, nós temos aqui uma entidade que é a Carjopa, que ela vive o centro. Então, ela é um grande ator que pode contribuir com esse estudo, junto com os estudos que estão sendo movidos aí com a prefeitura, né, com o urbanista, né, que tem desenvolvendo o trabalho aí. E essa questão de área central, eu vou falar mais um assunto. E vou trazer aqui o Guilherme Rangel, da Portal Imóveis. Sim. Guilherme, muito conceituado, muito querido, muito respeitado, inclusive pela linha de trabalho dele. Vai aí um abraço para o Guilherme. Um abraço, Guilherme. E diz aqui, bom dia, seria ótimo ter uma semana inteira com programas dedicados ao centro de Campos. A meu ver, a revitalização do centro é uma das necessidades mais importantes no momento. Perfeito. Cara, é tão interessante isso que o Guilherme colocou, que se revitaliza o centro, melhora o interior. Olha como é que são as coisas. Exatamente. O centro da cidade ele é tão importante que se você vai bem no centro, vai bem nos bairros também. Sim. Melhora para todo mundo. Todo mundo. Não é uma questão... Porque, cara, é lógico, é simples. Não é nem concorrência. Se você melhora o centro... Se o comércio cresce, olha só, sim, já gerou renda. Perfeito. E já gerou emprego. Né? Etc. Olha, já foi disponibilizado para nós, entidades, a SIC, CDL, Carjopa, etc., já um estudo
que está sendo feito pelo Poder Executivo, aqui pela Prefeitura, um processo de revitalização do centro. Então, entre em contato com a gente, a SIC, CDL, Sindivarejo, Carjopa, tem acesso a esse plano diretor que está sendo desenvolvido para o centro, para que todo mundo possa contribuir. Esse é o papel da entidade, né? Reverberar a voz do munícipe. Né? Esse é o papel da entidade civil organizada. Eu vou aproveitar, Cláudio, se você me permitir, já como a gente está falando também de facilidade e tudo, a gente lançou o site do Sindivarejo. Então, quem quiser, lá a gente disponibilizou o Indicadores Econômicos, uma parceria com o Sebrae, que você pode acessar ali e verificar quantos comércios existem em Campos, quantos comerciários trabalham no município, quantas indústrias, quanto comércio, quantas empresas de prestação de serviço. Então, quem quiser visitar, eu aproveito aqui a sua audiência, tá? Vou fazer uma propaganda do Sindivarejo. E aí o município pode acessar ali o site sindivarejocampus.com.br, com Cindy com I, tá? sindivarejocampus.com.br, e as nossas redes sociais, Sindivarejo Campus, através das Facebook e Instagram. Vai lá, ali tem um Indicadores Econômicos que a gente lançou agora em parceria com o Sebrae, um calendário também de ações para o comerciante poder, poxa, eu quero uma ideia de que eu vou postar nas minhas redes sociais para o meu comércio. A gente já disponibilizou um calendário do Sebrae também, a gente é muito querido aí com essa parceria do Sebrae. E aí o munícipe também, o empresário de Campos, a gente já disponibilizou um calendário de ideias que ele pode postar nas redes sociais dele, e daqui a pouco a gente já está fazendo também essa parceria, esse lançamento da parceria de loja virtual, e levar isso para o munícipe, pedindo ajuda aí das outras entidades, como a CDL, a SIC e a Carjopa. Repete aí, por favor, o endereço do site. Cindy com I, varejo, sindivarejocampus.com.br. Que mistério, não? Não, porque eu não achei aqui, porque eu dei no busca. A primeira página que você tem ali, a gente colocou ali, quando você entra, já tem ali a força do associativismo, porque a união faz a força, mas também faz a diferença. Faz a diferença do crescimento. A gente pegou esse trocadilho, então você já tem ali o link do Juntos a Nós e tem ali indicativos econômicos. Indicativos econômicos. Ali a gente botou informações do impostômetro. Eita, tem um impostômetro aqui ao vivo. A gente colocou da realidade de Campos, você tem tanto o Imposto do Brasil, Estado do Rio, município de Campos, mas também no link do Sebrae você tem ali informações, porque o empresário, a gente percebeu que tinha uma informação de números, né? Qualquer empresa que vai vir se instalar em Campos, quantas indústrias tem, quanto comércio tem, quantos empregados tem, quantos são do comércio, quantos são de indústria, então está muito legal. E aí a gente agradece a parceria do Sebrae sempre. A gente está, junho, a gente vai trazer muitas novidades com essa parceria, com esse convênio, e vai ser, então convido a todos os ouvintes aí a visitar o nosso site, mas também curtir lá as nossas redes sociais. Beleza. E o Sindivarejo está de portas abertas aí para a contribuição do munícipe, pode ir lá tomar um café com a gente, levar uma ideia, levar uma sugestão. Quero conhecer o plano diretor do município, do que está sendo feito aqui no município de Campos. Todas as entidades estão com esse plano aí, a gente está contribuindo para esse crescimento aí a 4 mãos. Então vamos lá, no impostômetro aqui ao vivo, tem o cronômetro aqui, né? Um marcador, um contador de impostos, tanto de Campos, do estado do Rio e do Brasil. Nós deixamos esses 3 legal, cara. Está bem direcionado para a gente, né? Campos, por exemplo. Já chegamos a 180 milhões já. 186, 8 horas e 51 minutos. E não para. 186 milhões 416 mil 220, 230, 240, 250 reais. Imposto a todo instante. Sim. É isso aí. Então, o Brasil, ele... já passa de 1 trilhão, o estado do Rio já 178 bilhões. Sim. O brasileiro, ele trabalha uma média de 150 dias do ano para pagar o imposto de toda a carga tributária brasileira. Então, hoje a gente já passou de 1,7 trilhões aí, está no site. Quem quiser ver lá um pouco disso, é só visitar o nosso site, vai ter as informações. Então, nós temos uma carga tributária. Ela não é a mais alta do mundo, mas o que ela retorna ao brasileiro, ela está um pouco aquém do que ela é cobrada.
Então a gente discutiu sobre isso, a CDL fez um movimento muito legal com a CDL Jovem, que é a DLI, né, Dia Livre de Impostos, e a gente tem um pouco desses números, né? Então nós temos aí uma carga tributária pesada pelo retorno que ela proporciona, 5 meses trabalhando para pagar imposto, e fora a complexidade tributária que nós temos. Então são 32 leis alteradas por dia, Cláudio. Por dia no Simples Nacional são 32 leis alteradas por dia. No regime normal são 47 leis alteradas por dia. Nós já chegamos a 6,8 milhões de normas tributárias desde quando foi lançado, né, a Confederação 1.800 e... Caramba, 6.800 normas tributárias já. Se você for botar a nossa legislação num livro, se você for fazer um livro de todas as normas tributárias no Brasil, esse livro pesaria hoje 7,5 toneladas. Ou seja, 7 carros. Só rindo para não chorar. Não, o Henrique coloca até um negócio interessante sobre essa questão do Código Tributário Brasileiro. Ele coloca aqui, ó. Viu o Maurício falando em uma cerimônia na Câmara dos Vereadores sobre o Dia Livre de Impostos. O Código Tributário Brasileiro teria tantas toneladas que se fosse impresso. Uhum. Você compra um carro e dá outro para o Estado. Sim. Isso é um absurdo, né? Nós temos 33, o carro popular 33,9% de imposto e um carro de médio padrão 54% é imposto. Mais da metade. Mais da metade. Então, se eu trabalhei 3 anos para comprar um carro, 4, 5, 6 anos para comprar um carro, metade desse tempo eu trabalhei para pagar o imposto desse carro. Então ele toma esse carro, tempo. Moto. Sim, a média no Brasil 34%, 33,9%, cirúrgico, mas a média, é 33%, média. O carro médio para alto 54%. Assim, tentando... Só estou falando do carro, fora imposto, IPTU, seguro, as outras coisas que envolvem aquela manutenção daquele bem. Né? IPVA. O IPVA, o seguro, a manutenção do carro, enfim. E ainda tem que pagar... Sim, fora estacionamento. Fora... Não, estacionamento até tudo bem. O que eu fico mais revoltado no Brasil é pagar pedágio. Cara, você... Porque você tem um combustível da CID, você já tem um imposto no combustível, que são a média de 10 centavos a cada litro. Uma safadeza. Né? Desculpa a expressão, mas é uma pilantragem então, você ter que pagar. Por isso que nós temos uma carga tributária que ela é pesada porque ela retorna para o município. Vou te dar um número, por exemplo. O Estado do Rio, quando você pega um serviço no município de Campos, o ISS fica no município. É um dinheiro que fica diretamente no próprio município. Mas quando você compra um produto em Campos, o ICM vai para o Estado do Rio e ele retorna só uma parte do valor daquele imposto do ICM. E eu vou te dar isso em números. A cada R$100 de produto que é comprado em Campos, só 22% volta, só R$22 volta para Campos, R$22 a R$25. Então, de cada R$100... reais em imposto. Não, em cada R$100 de produto, de imposto que vai para o Estado, que vai para a União, porque o ICM que vai para o Estado, só 20 e poucos por cento, 22, 25% volta para o município, volta para o Estado do Rio. Isso no estado aqui do Sudeste, é a média. Se você vai para o Acre, ou vai para qualquer outro estado do Norte, a cada R$100 volta R$800. Olha, exatamente, cada R$100 que você gasta no Acre, de ICM, de imposto, R$800 volta para o Acre. 700 de superávit. Sim, porque ele entende que é um município, que é um estado que está sendo reconstruído, estruturado, etc. Mas quem demanda maior demanda de população é o Sudeste. Sul, Sudeste, etc. Então, você vê o disparate disso daí. Então, voltando para impostos, uma das coisas que a gente está agora pleiteando junto às entidades aí a gente vai pedir ajuda de vários órgãos, várias entidades. Por que o Estado do Rio ele tem uma tributação de ICM, de IPVA, por exemplo, diferente do Espírito Santo, de São Paulo e de Minas Gerais? Então, nós estamos na região Sudeste. Você tem o ICM do Estado do Rio é o maior, não é do Brasil, não. A tributação do Estado do Rio
ele é maior do que do mundo. Ele é maior do mundo. Então, e por que a gente não tem, pelo menos dentro da região sudeste, que você tem São Paulo, Espírito Santo e Minas, por que nós não temos ali o ICM igual aqui do lado do Espírito Santo? Não só o ICM, que ele é 12 interno, e quando você compra algum produto do Espírito Santo para fora do Espírito Santo é 7%. Então, por que você tem o IPVA que é 2% e aqui no estado do Rio é 4%? Então, se a gente está dentro da região sudeste, que envolve 4 estados, por que nós não temos pelo menos um ICM e um IPVA equiparados? Porque você acaba convidando empresas a se instalarem em outros estados que não. A indústria ela não é convidativa para instalar aqui. Aí criamos a lei do ICM a 2%, etc., para convidar as indústrias. Mas isso é um contexto geral. Por que nós não temos uma equiparação de impostos, pelo menos dentro do Sudeste? Né, de IPVA ou de ICM desses dois impostos, por exemplo. Então, são coisas que nós estamos levando junto com os entes aí, legislativos, executivos, entidades de classe, para pelo menos fazer uma reforma tributária é possível, fazer uma reforma administrativa é possível, é necessária, não é nem possível, ela é necessária. Mas a gente pode começar com pequenas ações, equiparação pelo menos de impostos com os outros estados dentro da região do Sudeste. Isso chega a ser vital. Aí você faz o Rio, como você falou no início da nossa bate-papo aqui. Por que o Rio não é convidativo? Por que o Rio, a gente estava conversando no intervalo, por que tudo é mais difícil. O Rio ele tem que se tornar convidativo, não só no turismo. O Rio você tem do Rio de Janeiro, você tem a nossa costa do Rio de Janeiro aqui, você tem desde Angra dos Reis até o município aqui de São João da Barra, todo um litoral altamente convidativo para o turismo. Você tem o interior do Rio de Janeiro, que é a região São Francisco, serrana, né? São Francisco, você tem região de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, você tem aqui as cachoeiras do Imbé, a Lagoa de Cima. Então, a gente pode convidar turismo, agronegócio, enfim. Mas fazer uma equiparação de IPVA, fazer uma equiparação de ICM, isso é possível. Você torna o município ou torna um estado convidativo. Essa burocracia da tributação brasileira é tão grande, que algumas pessoas não perceberam, mas outras já. O Henrique até sugere aqui para você falar sobre os casos da Crocs e da... Muito bem, eu estou rindo, mas é triste. É triste. E da Sonho de Valsa. Não, a Crocs, Sim. Você pode ilustrar melhor, Sim. Mas só para passar para o ouvinte aqui que nos acompanha, Crocs é a fábrica de chinelo, agora recente, 2002, né, que ela Sim. abriu, por aí assim, é de sandálias. E na legislação brasileira existe o tal de, eu anotei aqui para não esquecer, Nomenclatura Comum Mercosul. NCM, Nomenclatura Comum é isso? Mercosul. E aí vai, Crocs, essa sandália. É sandália ou é um calçado? Essa sandália, ela é pantufa ou é um chinelo? Porque pantufa paga menos imposto. Sim. Henrique não colocou, mas eu me lembrei aqui. Ele colocou ali o outro caso do sorvete, do Sonho de Valsa, bombom. Que é enroladinho, Sim. A embalagem é bombom. Embalagem. Mas se for aquela embalagenzinha coladinha, aí não é bombom. Na verdade, exatamente. E a mesma coisa o pessoal está falando que a turma também pega pesado com o McDonald's, né? Fala que aquilo lá não é carne, fala que não sei o que. Tá. Não vou entrar nesse mérito aqui, não. Assim, cara, eles mudaram. Se você chama de sorvete, paga tanto de imposto. Sim. Mas se o sorvete você chama de sobremesa, paga menos imposto. Que bicho, chega a beirar o ridículo, né? Eu vou te falar, e tenho propriedade para falar desses 3 casos aí. Vou começar pelo bombom, pelo chocolate. Uhum. Se ele é considerado um bombom, ele tem uma tributação de IPI. Então, se ele da embalagem e do produto, o chocolate em si tem uma tributação diferente do wafer. Então, qual foi o entendimento dessas grandes fábricas, não só da Nestlé como da Garoto? Eles entenderam que, como ele tem uma composição de wafer, ele poderia ser considerado como em vez de chocolate, um wafer. Então, a nomenclatura comum, eles mudaram a nomenclatura, mudaram o código de barra e, consequentemente, o código NCM, que identifica se o produto é tributado ou substituição tributária ou não tributado, enfim. Então, quando houve essa modificação,
Em cada bombom teve uma economia de 5% de IPI. Agora você imagina qual mercearia, qual supermercado, qual restaurante que você vai e não tem esse chocolate, ou esse bombom, ou esse produto. Então, quando você pega uma indústria e ela transforma, e aí você vê a complexibilidade tributária do Brasil. Só o fato dele identificar, ele entender que aquele produto daquela caixa ou daquele produto, ele não é um chocolate e sim um wafer, ele teve uma redução de 5% de IPI. 5% de IPI, se você pegar o índice da poupança, vamos botar o índice da poupança a 0,5%, são 10 meses de poupança. 5% para uma indústria, você vai ver que grandes indústrias, quando ele consegue 3% de lucro, ele está nascendo abraçadas. 3% numa indústria, 3% de margem de lucro, isso já é nadar abraçadas. E qualquer grande supermercado no lucro real, 3% de margem de lucro no bolso do empresário, ele abre novas lojas, ele melhora a logística dele, etc. 3%. Você imagina 5%, quase o dobro de 3%. Foi o que aconteceu com o bombom. Mas isso é o nosso sistema tributário brasileiro, é a complexibilidade tributária. Foi entendido que ele é um wafer de redução de 5% de IPI. Maravilhoso isso, né? Agora, sobre o Crocs, algumas pessoas sabem que eu gosto de velejar aqui na Lagoa de Cima, veleirinho, que você não gasta combustível, não tem que gastar dinheiro. O pessoal fala que velejar é caro, não, é mais barato que existe, não precisa gastar gasolina, é só vento. Eu vou te dar um exemplo. O Crocs foi feito por um velejador, ele foi desenhado por um velejador porque ele precisava de uma sandália que não acumulasse água. E ele é todo perfurado, ele é todo vazado. Quando ele veio para o Brasil, ele foi entendido por um fiscal da Receita Federal do Brasil, ele entendeu que aquilo foi um calçado, então ele tributou de uma maneira. Então foi feito ali uma tributação. Ele entendeu que fosse um calçado. Quando esse fiscal ele aposentou, o novo fiscal entendeu que foi uma sandália, ou vice-versa, um calçado, e falou assim, não, isso aqui tem que ser tributado, isso aqui não é uma sandália, um exemplo. E aí, essa empresa hoje, Cláudio, só para você ter uma ideia, por causa dessa insegurança tributária, que a gente fala em insegurança jurídica, mas existe uma insegurança tributária no Brasil que é absurda. Se isso está sendo julgado agora, e se isso cair, essa empresa vai ter que pagar de impostos 33 milhões de reais, baseado no volume de produtos que ela vendeu no Brasil só de imposto. Qual é a segurança tributária que uma empresa que vem de fora, vem se estabelecendo no Brasil, que ele tem que entender 32 leis alteradas ou 47 leis alteradas por dia no Brasil? E qual o entendimento que ele vai ter se aquele produto dele é tributado hoje, ou não é tributado, ou tem uma carga tributária, porque todo produto é tributado, ou todo serviço é tributado. Mas ele faz uma previsibilidade, quando ele joga o preço de venda daquele produto, ele já faz um cenário, a formação de preço de um produto já prevê um custo tributário, já prevê os impostos ali, água, luz, telefone, impostos, etc., toda a rede de distribuição daquele produto. Você imagina, depois de tantos anos aqui no Brasil, ele ser julgado por uma previsão que ele não fez. Quando ele abriu a fábrica no Brasil, que ele foi fabricar aquele produto, ele não fez aquela previsão daquele imposto. Então, hoje, está correndo ainda, está no CARF, não saiu ainda o julgamento, mas se ele tiver que pagar esse imposto, são 33 milhões de reais. 33 milhões de reais, se ele tiver que pagar, que não estava previsto, vai mexer no custo do produto dele atual, ele vai ter que aumentar o preço do produto dele e ele vai deixar de abrir mais fábricas. Ele vai deixar de contratar mais empregos, etc, etc. Então, a insegurança tributária do nosso país também é muito alta. É muito alta. E a gente tem a OAB em Campos que pode ajudar e complementar essa informação sobre a carga tributária brasileira. A gente sabe como empresário e eu como também trabalhar com tecnologia me dá acesso a essa informação e foi por isso que eu tive a oportunidade de falar com mais propriedade, de uma língua mais fácil, né? E aí a gente sua praia, é sua área. A gente desenha esses números, a gente tem que mostrar que são 6,8 milhões. Mas o que é 6,8 milhões de leis tributárias? Se você for botar no livro, dá 7 toneladas. Então a gente tem que mostrar esse desenho para a pessoa. Agora vai ler um livro de 7 toneladas. Quantas páginas tem? Então, é por isso que a gente faz mensurar. Você compra metade do carro é do Estado.
Então são esses números que a pessoa precisa entender e precisa fazer com que esse imposto volte em segurança, educação, né? E saúde para o município de qualidade. A gente tem que ter pelo menos esses 3 serviços muito bem atendidos, baseado na nossa carga tributária hoje nacional. E diminuir essa carga tributária, né? É muito grande. Vou te dar um exemplo para concluir o pensamento do Henrique, do carro ainda. Você vai nos Estados Unidos, você tem um imposto de 7% na maioria dos produtos mais vendidos no país. O nosso não, o nosso varia de 33% a 54%. Então, aquele serviço, aquele produto é 33%, outro é 47%, outro é 54%, outro... Não existe uma política. Nos Estados Unidos, tudo é 7%. Então, quando você tem o IVA, o IVA, que é um imposto único, e esse imposto único, Cláudio, ele não tem que ser de 1%. Nos Estados Unidos, ele é 7%. Então, o único imposto nos Estados Unidos que é maior do que 7% é a energia elétrica, porque você tem a malha de distribuição. São os portes, né, a concessão. Então, nos Estados Unidos, a maioria dos produtos mais vendidos são 7%. A energia elétrica é 8%, é 1% a mais por causa da rede de distribuição. No Brasil, não. No Brasil, ele varia de 33% a 54%. Você sair de 7% para 33% a 54%, olha o tamanho desse imposto. Olha o tamanho dessa carga tributária. E outra coisa, você fazendo um imposto só, você diminui essa complexibilidade tributária absurdamente. Nós gastamos hoje, Cláudio, 1.900 horas, um contador hoje, ou um tributarista gasta 1.900 horas todo ano para entender o sistema tributário. Muitas empresas têm que ter todo um departamento só para entender o sistema tributário nacional. Então, isso engessa o país, né? E não então, a gente contribuiu deixa lá. A gente nada atrativo. Sim, então, quando eu fui receber o convite, representando o Sindivarejo, eu fiz um apanhado de informações na nossa apresentação, mostrando todo esse cenário, mas de muito fácil entendimento. Eu também coloco isso à disposição para quem quiser. Sim, ótimo. É só ligar para o Sindivarejo, olha, me mostra os números lá que o Maurício falou do Sindivarejo. Eu já vou passar lá no nosso grupo e dar acesso aí para qualquer um que quiser ter acesso a essa informação. Eu acho isso muito legal. E nesse exemplo, eu citei o caso da Crocs e acrescento o caso do Bombom, que virou um wafer, para complementar esse trabalho aí. Beleza. Bom, são 9h09, Maurício. Já avançamos aqui o horário do programa. Sinal de que foi bom, passou rápido, né? E é sinal de que você vai voltar então, se você gostou. Quero te agradecer muito pela presença aqui, dizer que a gente está às ordens, à disposição para qualquer parceria que surgir lá no Sindivarejo. Sabe que a gente tem, né, a Rádio Folha FM, tem o jornal, tem a Plena, tem a Inter TV, são emissoras lá do Grupo Folha, tem a Rádio Macaé também. Então, quer dizer, são emissoras que compõem esse grupo de comunicação e que são ferramentas extremamente importantes para você que está lá nessa outra ponta, fazendo essa parte aí no dia a dia, nessa luta pelo comércio, pelo desenvolvimento também, né, da cidade. Um grande abraço, prazer em revê-lo, muito obrigado aqui pela entrevista e sucesso. Olha, eu que agradeço o convite, aí eu falo em nome dos nossos associados e também falo em nome das outras entidades, especificamente em relação ao Sindivarejo. Muito obrigado por essa porta, porque a gente pode falar um pouco da nossa entidade, da importância do Sindivarejo frente ao município, e aí eu convido o comerciante, a qualquer pessoa do comércio, qualquer empresário do comércio a se associar ao Sindivarejo. A gente está fazendo vários, tornando o Sindivarejo convidativo, com parcerias, convênios, para a gente fortalecer aí o comércio. E parabéns a todo o trabalho. E aí, quando eu parabenizo você, Cláudio, eu parabenizo todo o Grupo Folha da Manhã pelo grande trabalho de informação, de participação, todo o trabalho que a Folha da Manhã tem com a história do município de Campos. Então, parabéns a todos vocês que fazem, de todos os membros que compõem o Grupo Folha da Manhã, de todos os colaboradores, dos seus diretores, parabéns, e a gente agradece mais uma vez essa porta aberta. E que só chamar porque o cafezinho é bom. Só faltou um queijinho, uai. Não é. Mas olha, muito obrigado aí. E aí eu falo em nome de todos os nossos associados. Obrigado, amigo. Sucesso lá para você. Parabéns pela página aqui, ficou legal. Visitei. Tentei colocar lá no nosso
Face, mas não deu, mas tem o é Instagram fácil. E o Facebook, Sindivarejo Também... Campos, Sindivarejo _ Campos, tá no Instagram e no sim, Facebook. sim, também. E também quero agradecer a todos os ouvintes aí que contribuíram e que ouviram, e dar um bom dia, um bom início de semana para todos. Nós temos aí o feriado de quinta-feira, então dê preferência ao comércio local. Quinta-feira é feriado de Corpus Christi. Então o comércio está de portas abertas aí, para que você possa antecipar suas compras. Se você vai viajar, vai ficar no município, fortaleça aí, antecipa suas compras aí, e está de portas abertas. O comércio abraça, como você sempre vem fazendo, não só economicamente, mas com produtos e serviços de qualidade. Perfeito, tá ótimo. São 9h12, conversamos ao vivo com o Maurício Cabral, presidente do Sindipetro, do Sindipetro, estou conversando com o pessoal do Sindipetro aqui, grande sindicato também, do Sindivarejo Campos, né, o Sindicato do Comércio Varejista de Campos, e a gente volta amanhã às 7h da manhã com o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.